Olá, tudo bem? Sou o Anderson Galvão, sou professor de informática. Com essa questão do coronavírus, estamos aí todos numa espécie de quarentena. E nós aqui da Novo Oeste Concurso não estamos deixando você na mão. Eu estou trazendo aqui um tópico que cai em todas as bancas, tá? Um tópico muito específico para qualquer banca. O tópico, o conteúdo de memórias. Todas as bancas cobram esse tópico. E o que são memórias, meus alunos? Memória é qualquer coisa que armazene arquivos. E as memórias têm duas características muito importantes antes de falarmos delas. Memórias voláteis e as memórias não voláteis. O que isso quer dizer, professor Anderson? O que quer dizer a volatilidade da memória? Um computador, quando ele se desliga, algumas memórias se apagam, outras permanecem gravadas. E as memórias, elas são divididas em três grandes grupos. Primeiro, e o mais importante, memória principal. Segundo, memória secundária. E terceiro, as memórias auxiliares. Vou falar aqui alguma situação de cada uma. A memória principal é aquela memória que o computador necessita para ligar. E ela é dividida em duas: memórias ROM e memórias RAM. Essas memórias têm que estar em pleno funcionamento para que o computador ligue. Muitas bancas cobram dos alunos falando que uma memória chamada de HD é necessário para ligar a máquina, e não é. O HD está dentro do grupo das memórias secundárias que eu vou falar daqui a pouco. Essas duas, a ROM e a RAM, são as principais. Ela é quem deve estar funcionando. A ROM é uma memória não volátil e somente de leitura. Como assim, professor Anderson? Somente de leitura? É uma memória que ela não vai ter gravação. Essa memória, quando você liga o computador, aquela telinha preta que nós chamamos de BIOS, Basic Input Output System, tá? Essa memória está nela. Se o computador não tiver com essa memória em pleno funcionamento, a máquina não liga. Então elas têm que estar em uso e em pleno funcionamento. Só que nós não gravamos nela, nós somente lemos essa memória. E nós temos a memória RAM, que é volátil, e ela é de escrita e leitura. O que acontece com essa memória volátil? Exemplo, quando nós estamos trabalhando com sistemas operacionais, pegamos ali o atalho chamado Ctrl+C, que é o atalho de copiar, e executamos o Ctrl+V, que é o colar, isso vai para essa memória. Ao se desligar, reiniciar ou na ausência de energia dessa máquina, tudo se apaga. Tá? Então, quando ela volta, eu não tenho mais isso. Por isso que ela é uma memória volátil. Na ausência de energia, ela se apaga. E ela é de escrita e leitura. Por quê? Porque eu posso escrever nela ou somente ler o que está nessa memória. Essas são as memórias principais. Memórias secundárias, também chamadas de memória de armazenamento em massa. São todas as memórias aonde o que? Eu salvo, aonde o que? Eu gravo arquivos em massa. Então a primeira característica, ela é não volátil. Ou seja, tudo que grava ali, reiniciando, desligando ou na ausência de energia do computador, isso não se perde. Exemplo, é uma memória de leitura e escrita, não podemos esquecer disso. E os nossos exemplos é HD, CD, DVD, pendrive, cartão de memória, qualquer coisa que eu tenha armazenamento em massa, em grande quantidade, aonde eu preciso ler e escrever, ou seja, gravar, e ela não vai perder os dados quando reiniciado. A grande característica da memória secundária ou memória de armazenamento em massa. E as memórias auxiliares, nós temos a buffer e nós temos a memória cache.
São duas memórias que auxiliam juntamente com o sistema operacional. A buffer, tá, é uma memória temporária, tá, e ela é uma memória de armazenamento temporário. Como assim temporário, professor Anderson? Exemplo, quando vocês estão fazendo um download na internet, enquanto esse arquivo não finalizar os 100%, ela armazena nesse buffer. Quando finaliza, aí esse buffer monta o arquivo e disponibiliza para o usuário. Quando você está fazendo uma cópia de um CD ou DVD, você usa um software específico. Você coloca o CD original, quando tira, ele armazena num buffer, numa memória temporária. Essa memória, quando eu coloco o CD de gravação, o CD virgem, ele vai lá, tira do buffer e grava no CD. O buffer é uma memória temporária para auxiliar alguma coisa do sistema, algum processo que você esteja fazendo. Já a memória cache é uma ligação que nós temos do processador com a memória RAM, aquela memória principal lá. Os principais comandos que estão sendo utilizados pelo processador, e ali nós temos os registradores L1, L2, L3 e L4, dependendo do processador, essa memória engloba isso aqui. Então são pequenos comandos que ficam nessa memória para dar agilidade ao seu computador, ao seu PC, aos seus processos, ok? Então eu fiz aqui um resumo de memórias, qualquer concurso público cobre isso aqui. Então a parte de volátil e não volátil, ou seja, ela se apaga quando desliga ou reinicia o computador, e não voláteis são aquelas memórias que permanecem com os dados. Principal, ROM e RAM, secundária, qualquer coisa que nós armazenamos em massa e que não queremos perder esses arquivos, certo? Fica aí uma dica rápida aí para vocês, espero que tenham gostado, até a próxima, um abraço!